Tem um pessoal que não podia estar aqui hoje e me pediram para gravar. Então, só comecei com a minha apresentação, né? Sou psicólogo, psicodramatista, terapeuta ayurvédico e floral. Eu sou instrutor de yoga, que é o que eu me dedico há muito tempo já. E eu trabalho com a doTERRA, já tem aí mais ou menos um ano e meio. E a gente está apaixonado por esse trabalho. Eu e a Larissa, aqui numa das fotos, e na outra a gente está lá na convenção de São Paulo, que foi em outubro do ano passado. Matt Hall, Marisete Neves, eu, a Neu Barroso e a Paulinha, lá do Sul, que estava na convenção junto com a gente. Só para você ter uma ideia, nós começamos a falar agora nessa nossa primeira conversinha, né, que a gente estava tendo, que os óleos essenciais não são de agora, a gente fica achando que é uma moda, né? 3.500 a.C., os egípcios usavam extratos de plantas para fins de saúde, cosméticos e religiosos. Hipócrates, o pai da saúde moderna, usava as plantas nos seus pacientes, isso em 400 a.C. O olíbano e mirra foram dados ao bebê Jesus Cristo quando ele nasceu, foi os presentes dos reis magos. Os povos indígenas também usavam isso daí há muito tempo atrás no Brasil para fazer cerimônias religiosas. Em 2008, a doTERRA começa a trabalhar com os óleos essenciais, fazendo uma parceria com impacto aí com os agricultores, e um óleo que tem uma qualidade muito legal, muito testado, que você pode inclusive usar internamente. Uma das únicas empresas do Brasil, só tem duas no Brasil que você pode usar os óleos internamente, e a doTERRA é uma delas. Esse aqui, para quem nunca viu, eu acho muito bonita essa foto, é ampliado em microscópio, as bolsinhas com os óleos essenciais. Você tem ali a salva esclareia, o hortelã-pimenta, o cravo e a lavanda. Óleo essencial, para quem não sabe, né, foi extraído das plantas, ele é aromático e ele é volátil, ele evapora. O nosso bem-estar, né, você foi criado para funcionar como um todo, espírito, mente e corpo, eles são inseparavelmente conectados. E nós fomos criados para manter esse equilíbrio entre o espírito, o corpo e a nossa mente. E a comunicação entre eles acontece nível energético e também nível celular. O seu corpo é feito por células inteligentes. Eles têm como finalidade restaurar a sua saúde. As emoções interagem com os receptores celulares, afetando a função e o comportamento deles. Isso é para te dizer que nós temos um sistema de defesa no nosso corpo que talvez não funcione porque a sua alimentação não está legal, talvez não funcione porque você está usando algum tipo de droga que inibe isso, ou também porque as suas emoções estão interferindo. Então é importante a gente pensar na atividade física, numa boa alimentação, evitar o uso de drogas, e se for uma droga que foi recomendada ali por um médico, não deixa de ser uma droga, né? Que seja uma coisa que tenha um sentido você usar por um tempo, com um objetivo correto, e também cuidar da nossa saúde emocional. Só para você saber, a raiva enfraquece o seu fígado, a tristeza enfraquece os seus pulmões, a preocupação enfraquece o revestimento do estômago, o estresse enfraquece o seu coração e o cérebro, o medo enfraquece os seus rins, o amor reduz a pressão sanguínea e o colesterol, e o riso torna o seu fluxo de sangue mais livre e alivia o estresse. Isso é só para você ter uma ideia do quanto as nossas emoções influenciam o nosso corpo físico. Antes da doença vem a dor é o aviso. Antes da dor vem o desconforto é um sinalzinho ali, olha. E antes do desconforto vem o sentimento. Então, às vezes, a gente está com um problema físico que foi totalmente causado, ou teve um gatilho, foi disparado, ou aumentado por uma emoção que, de repente, não foi muito bem trabalhada. As emoções são processadas em todo o nosso corpo, elas não estão só no nosso coração ou só na nossa cabeça. O Deepak Chopra, que é um médico indiano bastante conhecido por alguns dos seus livros mais ligados à autoajuda, porém ele faz um trabalho ayurvédico muito bonito, ele costuma dizer que quando você está triste, os seus rins ficam tristes, a sua pele fica triste. Todo o nosso corpo sente aquela emoção, não é apenas uma única parte do corpo. Talvez, mas acho que é muito legal para quem não viu esse desenho. Deixa aí para programar para o final de semana para você assistir. Ele é muito mais inteligente e adulto do que você imagina. É um desenho extremamente voltado para a parte da psicologia e ele dá uma introdução de emoções assim perfeita. O mais importante aí é a gente pensar um pouquinho nas nossas emoções e como que elas são guardadas. Você vê que ela fala ali das memórias,
ela fala das memórias, por exemplo, que ficam, as memórias chamadas de memórias de base. Ela fala das memórias a longo prazo e ela fala o quanto que as memórias acabam construindo parte da nossa personalidade, que é o que ela chama ali das ilhas, né? A ilha da bobeira, a ilha da família. As memórias são fixadas pelas nossas emoções. As emoções são âncoras de memória. Todas as recordações que nós temos, sejam elas boas ou ruins, trazem consigo sentimentos. Não existe um sentimento melhor ou pior. Todos são importantes se eles estiverem em equilíbrio. E a tristeza é necessária, ela nos ensina a lidar com a adversidade. É assim que a gente aprende, porque tem algumas coisas que vão acontecer, não vai ter jeito. Algum bichinho de estimação vai morrer, uma pessoa da família vai falecer, a gente vai ter uma doença, vai perder alguma coisa, vai quebrar algo que você gostava. E isso ensina a gente a lidar com essas dificuldades. Então, na dose certa, todas as emoções são legais. O medo nos faz sobreviver, assim como o nojo. Às vezes as pessoas deixam sair do ponto. Um pouco de medo impede que você se machuque, que você pule de uma varanda, de um prédio. Muito medo te impede até, às vezes, de andar numa montanha-russa que você sabe que é segura. Muito nojo faz com que você fique muito fresco para a comida. Se você não tem nojo, talvez você acabe comendo alguma coisa que está estragada. Então, é importante todos os nossos aspectos aí da nossa emoção. Muita alegria é ruim, ela faz você perder a noção das coisas. Você pega aquela criança que só tem coisas boas na vida, que só tem alegrias, que nunca passou por dificuldade, ela tem falhas ali na construção de personalidade dela e não sabe lidar com o não sabe lidar com a adversidade. A raiva impede as injustiças, né? O segredo, mais uma vez, está no equilíbrio. Há memórias que acabam sendo apagadas, né? Esquecer é bom para algumas situações e é uma maneira de você lidar com essa situação que não foi tão boa. A memória define e influencia a sua personalidade. Nossas lembranças são processadas numa região chamada hipocampo, que converte as memórias de curto em longo prazo. De uma forma bem suave e ligeira, eles explicaram isso nesse desenho. Nós temos um verdadeiro arquivo de memórias e as recordações ficam próximas umas à outra por associação. Você pensa numa coisa triste, várias coisas tristes acabam vindo junto. Você pensa numa feliz, várias felizes vêm junto. Por isso que não basta ou o óleo essencial, ou alimentação, ou atividade. Também precisamos de um trabalho a aprender o nosso equilíbrio emocional, para que a gente consiga intencionalmente mudar o fluxo do nosso pensamento. Porém, os óleos ajudam bastante. Por quê? Vamos falar de algumas coisas. Não sei se vocês já ouviram falar, existe uma teoria que fala dos 3 cérebros. Nossa mente, que é a lógica, o intelecto, e a mente subconsciente tem mais de 90% do nosso comportamento. Nesse desenho, se você viu também, tem uma hora que eles vão, nessa de longo prazo, tem um abismo, é onde ficam as memórias que estão lá no nosso subconsciente. Mais de 90% delas estão lá. Hoje você se comporta com cachorros de acordo com as suas memórias bases, ainda que você não se lembre mais dele, mas ele formou uma parte da sua personalidade. O seu coração tem mais a ver aí com a sua parte de intuição, como a gente diz, tem mais redes neurais do seu coração para o cérebro do que do cérebro para o coração. A gente transmite mais isso para o cérebro do que a gente recebe do cérebro em relação ao coração. E o intestino, que a gente fala que dá um nó na barriga de vez em quando, 90% da serotonina e outras substâncias que gerenciam o nosso humor são produzidas no intestino. Por isso, um bom funcionamento do seu sistema digestivo, boa alimentação, boa atividade física, hidratação e o bom funcionamento deles é tão importante. E isso daí tem a ver com o quê? Vamos falar um pouquinho. Olha, a gente fala dessa história dos 3 cérebros, né? A conexão do bem-estar. Imagina, por exemplo, que você tem lá, instintivamente eles vão processando. Você está numa experiência, cachorro, telefone, filho, correria do dia a dia. Aí você vai processar, o seu cérebro pensa, eu tenho que lidar com isso. O seu coração sente que está oprimido. E o seu intestino prende. Óbvio que essa reação para algumas pessoas é o contrário, né? Ela solta, ela libera. Basicamente, a gente tem o intestino às vezes muito preso ou muito solto. Você tem a tensão na cabeça, que às vezes vem desde tensão no pescoço, dor de cabeça, alguma coisa assim. Os sentimentos que dão um conflito, aquela nossa sensação, às vezes, de tristeza, uma sensação de aperto, e os intestinos que às vezes não funcionam da forma como deveria, ou não conseguem nem absorver aquela alimentação tão boa assim.
A crença é, eu não sou tão boa, não consigo lidar com essa situação. Só para lembrar essa história, né? A desconexão entre eles. A experiência que você viveu, como que você, nos seus 3 cérebros, interpretou aquilo, o que aconteceu para você, e daí vem aquela sua crença que fala, eu não consigo lidar com isso. Que nós chamamos, às vezes, de crenças limitantes, por exemplo. Temos muitas. Eu acredito que aquilo não é legal porque eu não consegui fazer uma vez, eu também acho que não é legal para ninguém, de acordo com a minha experiência. A gente precisa expandir isso e eliminar algumas das nossas crenças limitantes. Quais as ervas daninhas que eu preciso eliminar aí? Preciso eliminar os meus pensamentos ruins e quebrar essas crenças limitantes. E isso, as emoções e os óleos essenciais, né, podem interagir quimicamente. Como eu te falei, as nossas emoções têm uma base química no nosso corpo. Então a gente pode, lógico, fazer meditação, um bom pensamento, fazer alguma coisa para te distrair, mas às vezes você precisa de uma ajuda química. E os óleos essenciais são compostos químicos, naturais, orgânicos, não transgênicos, mas são compostos químicos, assim como a água é um composto químico. A função celular, né, para você ter um apoio à função celular, você busca o equilíbrio bioquímico do seu corpo para promover, por exemplo, desintoxicação física ou emocional. O exemplo ali era um óleo de laranja-lima que a gente está vendo ali no desenho. Eu não sei se você sabia, mas em 22 segundos o óleo essencial chega no seu cérebro, seja lá na parte do seu sistema límbico, que tem a ver com as nossas emoções. Em 2 minutos ela já está na sua corrente sanguínea. Em 20 minutos ela está presente em todas as células do seu corpo. Então, de uma certa forma, eles entram em contato com todas as células do nosso corpo, levando não só os benefícios, mas também oxigenação e melhorando a eliminação de toxinas do nosso corpo. É importante que a gente pense um pouquinho na qualidade dos óleos. Então, o que eu vou te falar daqui para frente tem a ver com um óleo de alta qualidade. Senão a gente não poderia nem pensar em ingerir esse óleo e eu jamais passaria na minha pele ou usaria de forma aromática um óleo que é cheio de toxinas ou cheio de corantes ou cheio de enchimento. Então, a localização geográfica, quando você vai produzir aquela planta, o clima, por isso que a gente usa uma planta do local onde ela é nativa. A gente não vai lá, pega um óleo, um limão siciliano, planta no Brasil e faz o óleo dele, porque já mudou o composto químico, mudou a terra, mudou o clima. Então, o método, a duração da destilação, a época correta do plantio, da colheita, o horário correto e também o tempo entre a extração e a destilação. Isso é só para te falar que, se não for bem pensado, se não for bem cuidado, se não for de qualidade, não vai ter o efeito esperado e talvez até possa ter um efeito contrário. Os óleos que a gente vai sugerir, que eu vou falar para vocês hoje, eu sempre falo isso antes porque alguém veio falando numa aula, o óleo de hortelã-pimenta pode ser ingerido. Eu estou falando de um óleo específico, dependendo da marca que você vai usar, não pode. Tá? Os produtos da doTERRA são orgânicos, é uma empresa que tem uma preocupação ambiental, não testa em animais, tem responsabilidade social com projetos sociais. Então vamos ver esses óleos em relação às emoções. No uso aromático, que é um dos melhores para a gente trabalhar com as nossas emoções, ele desbloqueia o nosso centro de comunicação com o cérebro. O cheiro, o aroma, é uma das formas mais rápidas de você afetar o humor. As moléculas aromáticas têm acesso à área límbica do seu cérebro, que é a base emocional da nossa estrutura emocional. O óleo de hortelã-pimenta tem umas legendinhas aqui do lado, ó, A de aromático, T de tópico, I de ingerível, S significa diluir se for uma pele sensível. Então você pode inalar, nós estamos pensando no uso aromático, apesar que ele pode ser usado de outras formas, tá? Eu dividi só para ficar mais didático. A gente inala ele por uma sensação revigorante de ânimo, para ajudar a diminuir sentimentos de tristeza, ajudar a dar um break emocional, para você dar uma desacelerada naquela convulsão que a gente tem às vezes de emoções, né, que não para, ajudar a diminuir sentimentos de dor emocional extrema, e ele dá apoio mental, foco, ele tira o que a gente chama de nevoeiro mental. Lembre-se que esses óleos também são usados para coisas físicas. Hoje, o nosso foco é emocional. Eu não vou nem entrar muito, mas, por exemplo, ele é excelente para o nosso sistema digestivo e para as vias aéreas superiores, para o sistema respiratório. Mas hoje eu vou focar na parte emocional. A lavanda é chamada de óleo da comunicação. Ela ajuda na expressão verbal, incentiva a honestidade emocional, aborda o medo de ser visto e ouvido, alivia a tensão e a ansiedade. Ela relaxa e ajuda você para ter uma boa noite de sono.
também é aromática, tópica, ingerível e pode usar puro na sua pele. O frankincense é chamado de óleo da verdade. Ele promove sentimentos de paz, relaxamento, satisfação e bem-estar. Ele eleva as nossas vibrações e afasta a negatividade. Ele nos lembra da sabedoria e do conhecimento espiritual. Abre os nossos olhos para a verdade. O pessoal da tradição oriental fala que é o nosso terceiro olho. E trabalha a nossa relação com o Pai. Seja o Pai físico, seja o Pai espiritual. A gente melhorar a nossa relação com a figura paterna de uma forma geral. Ele é aromático, tópico, ingerível e pode usar puro na sua pele. Para quando você usa topicamente, até deixei o desenho aqui, olha, dos 3 cérebros, como a gente falou, né? Você pode colocar na área afetada, você poderia colocar também na planta dos pés, você pode colocar, se for um problema, digamos, de desconforto ali no seu joelho, na sua coluna, você poderia colocar. Mas nós estamos pensando mais na emoção, locais onde eu poderia aplicar, na nuca, na testa, planta dos pés. Alguns óleos, eles entram na barreira hematocefálica, ou seja, eles vão para dentro das células do cérebro. Isso é extremamente importante, porque ele leva oxigênio e leva os benefícios dele para as células do sistema nervoso central, o que ajuda a gente não só a melhorar condições aí que sejam de problemas que a gente tenha no sistema nervoso central, mas também para melhorar nossa parte emocional. Tanto que a gente fala, eu estou nervoso, que tem a ver com o nosso sistema nervoso. Aplique sobre a área do coração, por exemplo, interior dos pulsos, atrás das orelhas. Você pode aplicar também na região do estômago ou na planta dos pés. O Brief, que é um óleo aromático, tópico e precisaria ser diluído em peles sensíveis, esse não é usado internamente, chamado de óleo da respiração, porque ele é bom para o nosso sistema respiratório. Mas emocionalmente, ele ajuda a aliviar sentimentos de perda, de amor não correspondido. Ajuda a aliviar essa sensação de ansiedade. Ajuda a aliviar o medo de não ser amado, aflição, tristeza e pesar. É um óleo que deixa a gente mais leve. O Balance é um dos meus favoritos de todos os tempos. Ele é aromático, tópico e pode ser passado puro na sua pele. Ele é excelente para acalmar e é muito legal para pessoas que são muito agitadas. Ele é ótimo para ajudar a gente a se reconectar, criar raízes. Por isso a gente diz que ele é aterrador. E ele ajuda a reorganizar a sua mente e assumir responsabilidades. Especialmente aquelas pessoas que ficam fugindo da sua vida por meio de desconexão. Sabe aquela pessoa que está avoada porque ela não quer entender, ou não quer saber, ou não quer participar, estar presente? Essa é a ideia. Então, aquelas pessoas que tentam evitar compromissos a longo prazo, no trabalho ou em relacionamento, preferindo desvios. Ela precisa dar uma aterrada. O Deep Blue, que é o óleo de render a dor. A gente fala que ele é o nosso grande professor para a dor. Ele ajuda você a equilibrar as emoções e alivia tensões. Ajuda a aliviar sentimentos de estresse. E quando você sofre um desconforto físico ou emocional intenso, ajuda você a agir mais racionalmente, a você não perder a cabeça. Ele pode ajudar a sua mente a ficar mais tranquila, independente daquele turbilhão emocional ou da dor que você está sentindo, daquele desconforto. Dessa forma, você mantém a clareza mental em face ao perigo ou desconforto, ou aquilo que está te acontecendo. Esse é o Deep Blue, ele tem uma forma em gel, em óleo e um rolon, que é para ficar mais fácil até de você aplicar. Esse é um óleo tópico, ele tem um efeito aromático, ele tem um cheiro muito gostoso. Eu, particularmente, gosto muito do cheiro dele. Mas ele não é tanto usado na parte aromática, ele é mais usado na parte tópica. E ele precisaria diluir em peles sensíveis. Para o equilíbrio de emoções químicas que sejam mais sistêmicas, se você estiver usando um óleo de qualidade, CPTG é essa certificação que a Nuterra tem para que os óleos dela possam ser ingeridos, é chamado de certificado de pureza testado e garantido. Em inglês ele fica certificado de pureza de grau terapêutico. Então, eles são rotulados para que você possa utilizar ele internamente. E você poderia usar sobre a sua língua, na água, leite vegetal, uma cápsula, numa colher de mel. Lembrando que óleo essencial é extremamente potente, até 60, 70 vezes mais potente do que a erva. Então a gente usa doses pequenas. Quando a gente fala de óleo essencial, nós estamos usando gotas. Você vai usar 1, 2 gotas por dia. Ele é extremamente fácil de ser aplicado,
Tem pequenas regras de segurança só para que você não faça algo que poderia te prejudicar, que você aprende numa leitura assim de 5 minutos. E aí é lógico que cada óleo tem uma situação, uma coisa um pouquinho diferente, mas é bastante simples a gente usar. Simples como você pegar, abrir um vidro e cheirar, e você já está tendo o efeito do óleo essencial. O On Guard é chamado de óleo da proteção. Ele é aromático, tópico, ingerível e precisaria ser diluído para peles sensíveis. Ele ajuda a bloquear energias negativas ao seu redor. Excelente para pôr num difusor num ambiente que está mais pesado, mais carregado, ou que tem muita gente entrando e saindo. E também para melhorar a qualidade do ar, para melhorar o seu sistema. Ele dá um suporte ao seu sistema imunológico. Ele ajuda a aliviar a sensação que você está sendo atacado emocionalmente. Ele diminui a nossa tendência de ceder à pressão do grupo, porque ele te fortalece, ele te deixa mais inteiro. E ele ajuda a reduzir a nossa vulnerabilidade. Então é um óleo fantástico para ser usado internamente, topicamente ou aromaticamente. O Zengest é o óleo da digestão. Ele é aromático, tópico, ingerível e pode ser usado puro na sua pele. Ele aumenta a sua capacidade para receber novas informações. Sabe quando você lê muito ou estuda muito, fica com a mente pesada e lenta? Você precisa dormir, descansar para poder no dia seguinte receber novas informações. Mas às vezes, emocionalmente, a gente não está conseguindo digerir algumas coisas. Ele, além de ser excelente para o nosso sistema digestivo ou digestório físico, ele também ajuda a gente a digerir emoções e energias que não foram bem digeridas no nosso corpo. Ele ajuda você a recobrar o apetite pela vida e estar mais aberto para novas experiências e possibilidades. Ele nos ajuda a digerir experiências que não ficaram muito bem resolvidas na gente. O óleo de limão siciliano, chamado de óleo do foco, ele é aromático, tópico, ingerível e poderia ser passado puro na pele. Todos os cítricos têm um cuidado especial quando você passa na pele. Se você ficar exposto à luz, né, do sol, você vai manchar a sua pele. Então lembre-se que, assim como a planta, se você pega lá o sumo do limão, da laranja e depois fica no sol, você pode ter problemas de manchar a sua pele. Os óleos essenciais cítricos têm esse cuidado também. Então vai usar na pele, use num lugar que não vai bater sol ou use à noite, para daí no dia seguinte você já ter eliminado ele. Mais ou menos umas 12 horas sem expor aquela parte que você aplicou no sol. Ele é edificante, energizante e melhora o seu humor. Ele melhora a concentração, dissipa a confusão mental e melhora a sua clareza mental. Ele ajuda você, né, te dá um suporte para você eliminar a tristeza e para restaurar a energia. Ele ajuda a acalmar os seus medos, a insegurança e restaura a confiança no eu. Eu estou contando para vocês de alguns óleos que a gente acha extremamente importante, que são assim óleos mais básicos em relação à doTERRA e em relação às nossas emoções. Todos esses óleos, eles poderiam ser usados, como a gente falou, os óleos essenciais em geral podem ser usados aromática, tópica ou internamente. Cada óleo tem a sua especificação, isso é bem simples de você ver, tem material, tem livro para a gente achar isso. E eles têm efeitos um pouquinho diferentes. Se você ingere, ele é um pouco diferente. Como eu te disse, o hortelã-pimenta lá, o primeiro, se você inspira, ele é legal para a parte respiratória, se você toma, ele é legal para a parte digestiva. Mas na parte das emoções, sempre o aromático é interessante. Porém, dá para você usar topicamente e dá para usar internamente também. A combinação de dois geralmente é muito legal. Você usar algo internamente e usar ele, por exemplo, tópica ou aromaticamente para completar esse trabalho. Quando você pensa nesses óleos, eu queria te contar que todos eles você poderia adquirir um único óleo ou você pode adquirir um conjunto, um kit de óleos. E a melhor forma que a doTERRA tem se esmerado bastante para fazer nos últimos tempos é que você adquira diretamente de uma pessoa que trabalha com isso ou deles, porque daí a gente sabe que é verdadeiro. Ontem eu gravei um vídeo de uns óleos que uma pessoa comprou pela internet de um site X e eles vieram falsificados, né? A importância de você comprar de uma pessoa que está relacionada à doTERRA, a uma boa empresa ou comprar direto da empresa. Esses sites de venda por internet que não são da própria empresa, sabe, sites meio terceirizados, você às vezes compra uma coisa e vem outra completamente diferente. Você já deve ter tido essa experiência. E assim, é gritante, a qualidade é horrível desse outro.
Como é que a gente faz para adquirir os óleos da doTERRA? Você pode comprar de uma pessoa que seja um consultor ou um cliente preferencial, ou você pode criar, né, fazer a sua inscrição no site para você se tornar um cliente preferencial ou um consultor. E aí você vai comprar os óleos com desconto, você vai ter uma série de benefícios aí, desde grupo para tirar suas dúvidas, cursos que a gente tem gratuitos para todo mundo que faz parte dessa grande família aí que está ligado um ao outro pela doTERRA, pela sua forma de fazer inscrição. Você tem um material, você tem treinamentos e a gente ajuda você, como que você usa no seu dia a dia os óleos também. E se você tiver alguma intenção, você pode revender os óleos, você pode investir nisso, mas você pode ser um usuário que quer só conhecer os óleos e está tudo bem. Cada um tem o seu caminho. Para te mostrar, todos os óleos que eu te falei, com exceção de um deles, que é o Balance, que não está no kit, eles estão nesses 2 kits que eu vou te mostrar agora. E é um jeito de você conseguir mais óleos. Esse daqui vem um difusor, eu queria te mostrar um difusor ultrassônico. Ele vai sair aquela fumacinha, que é para aromatizar o ambiente e carregar as moléculas, porque são moléculas voláteis, elas vão juntas. Então, praticamente todos os óleos que a gente comentou, eu te falei do Breathe, falei do Zengest, do On Guard, o Frankincense, lavanda, limão, o Deep Blue e o hortelã-pimenta estão aqui nesses 2 kits. Esse aqui é um kit que é de 15 ml cada um dos vidrinhos, lembrando que eles vêm mais ou menos 300 gotas, e quando você usa o óleo essencial, você usa assim, 1 gota, 2 gotas. Num difusor a gente chega por 4, mas daí você pode colocar para várias pessoas por até 2, 3 horas. A dosagem é muito pequena, então um vidro desse assim é super legal. Então, quando você compra um kit, né, quando você junta os óleos, você tem uma boa economia. Por exemplo, esse kit custa R$ 1.493, ele sai R$ 1.120 e este difusor vem gratuitamente. Existe um outro kit que tem os mesmos óleos, só que numa versão de 5 ml. Você vê que o valor dele era R$ 745, ele custa R$ 559. E você tem aí, a gente costuma falar, uma farmacinha, um terapeuta particular para te ajudar aí nas coisas do seu dia a dia, físicas e emocionais. Isso que é o mais legal. Você imagina quantas coisas a gente precisaria ter para substituir ou para fazer um trabalho aí que seja físico e emocional. Para finalizar essa outra parte, a gente colocou aqui algumas dicas de nutrição. Eu não estou pensando numa nutrição só física, eu estou pensando numa nutrição geral. Como é que eu vou nutrir a minha mente? Como é que eu vou nutrir o meu corpo? Aumentando a minha hidratação é uma forma de eu trabalhar isso, de melhorar o meu corpo. Obviamente que uma boa alimentação é fundamental. Atividade física, movimento, o descanso e a pausa. A meditação está representando aqui a nossa pausa, silenciar a sua mente. Comer mais saudável num ambiente tranquilo, que não seja muito conturbado, que não tenha muito barulho. O pessoal fica comendo, assistindo o jornal, com todas as tragédias que acontecem. E uma coisa muito importante que a gente fala é, tem uma sabedoria oriental que é escolha as suas batalhas. Não tem como você travar todas as batalhas de todos os dias. Você precisa escolher sabiamente quais batalhas você vai colocar mais energia, quais você vai colocar menos energia. Senão a gente se desgasta demais e talvez não funcione. Ajudar o próximo, né? Já existe até alguns estudos falando daquelas pessoas que têm um envolvimento maior em programas de caridade, em ajudar outras pessoas, tem uma tendência de adoecer menos física e emocionalmente. E conectar-se com algo superior. Também existem estudos de pessoas que têm uma fé em qualquer uma religião, elas têm uma tendência de ter mais resiliência para passar por algumas dificuldades do que outras pessoas. A gente fala assim, né, que você enche um balde gota a gota. Você limpa a sua mente, pensamento a pensamento. E você se cura momento a momento. Por isso que na tradição oriental, eu sou instrutor de yoga, a gente diz que a mente no momento presente é extremamente importante. Quando a sua mente está no futuro ou está no passado, você não está vivenciando e trabalhando o que você poderia agora, que é, nesse momento, fazer o melhor possível para a minha vida, para a vida das pessoas que estão aqui próximas. Eliminar os pensamentos que não são tão legais e reforçar os pensamentos mais positivos. E cuidar do nosso corpo, da nossa emoção, da nossa energia de forma mais geral. Isso é muito importante. Bom, isso era um pouquinho do que eu queria conversar com vocês dessa parte mais emocional. Eu acho que é bastante interessante, lógico que dá para aprofundar bastante, mas é muita coisa para a gente falar ao mesmo tempo. A minha ideia hoje era deixá-la facilitada. Quando a gente entra numa discussão
de emoções mais específicas, eu estou sentindo aquilo, eu estou sentindo aquilo outro, aí você talvez precise de um contexto, senão a gente não consegue falar. A minha ideia aqui era te mostrar, conectando, porque existe um trabalho de emoção com meditação, existe um trabalho de emoção com atividade física, mas fazendo a conexão entre óleos essenciais e as emoções era a forma mais simples possível de pensar nos óleos básicos, que são os óleos que a gente chama de os top 10, aqueles que a gente mais usa, a gente pensar como que eu poderia pegar aqueles mesmos óleos e usar para a minha parte emocional. Porque existem, a doTERRA tem um kit emocional fantástico, que é para trabalhar emoções específicas, para trabalhar o perdão, para trabalhar motivação, para trabalhar tristeza. Porém, é muito interessante você perceber que o mesmo óleo que você usa para dor de cabeça, você poderia usar para melhorar a sua energia, ou um óleo que você usa para dar um suporte aí na pressão arterial, também pode ser usado para melhorar o seu humor. Então, nossa ideia era trazer óleos que você já talvez tenha ou que você vá adquirir, porque são óleos que são muito versáteis, e como que a gente faz para colocar eles no uso do nosso suporte emocional. E aí, de forma básica, era isso que eu queria te contar hoje.